Hoje domina, os milicianos dominam quase 2/3 da cidade do Rio. Que é isso? Isso é verdade. É uma denominação esse pessoal? Não, é que o tráfico de drogas entrou para a igreja. Porque já que pastor é traficante de almas, lava dinheiro, é canalha e safado, oportunista e mentiroso, o traficante disse, pô, cara, eu pelo menos tenho uma ética aqui de tráfico. Eu vou começar a fazer vídeo assim, cara, botando e refutando. Poderia ter feito 3 aqui agora, vacilei. Para começar, Caio Fábio ele é muito, mas muito inteligente. Só que é o seguinte, ele está mordido com a igreja evangélica, porque a igreja evangélica caiu de pau em cima dele quando ele adulterou. Ele traiu a mulher dele com a secretária dele e acabou não ficando com a secretária e acabou ficando com uma outra mulher, que era uma pastora, que tinha uma igreja na Urca, e eu vi quando eles se encontraram pela primeira vez, lá no Papo de Graça, numa livraria em Copacabana, eu estava lá. E aí a igreja evangélica caiu de pau nele, porque ele foi contra um princípio cristão e bíblico, e ele tomou raiva e bronca dos líderes evangélicos. Então, Caio Fábio é um cara que está amargurado e magoado com a liderança evangélica. Então, ele vive falando mal dos líderes evangélicos, quando, na verdade, ele também é um. Então, ele não é só por isso, não. Ele tem um filho que é gay, ele tem um filho homossexual, e ele ataca também a igreja evangélica, porque a Bíblia condena o homossexualismo. Ele é um cara de esquerda, ele é amigo do Lula, ele é amigo da Benedita, ele defende a esquerda, ele faz parte da ala progressista presbiteriana, então ele tem essa mágoa das igrejas evangélicas, da liderança. Então ele está sempre cutucando. Esta é a verdade. Eu vou fazer vídeos assim, cara. Eu vou fazer vídeos assim. Vamos lá. De não sei o que, não tá na boa. Eu aproveito, lavo o dinheiro lá na igreja, deixo o dízimo para ter uma proteção, arrebento casa de macumba, de candomblé, em nome de Jesus. Então vamos lá, vou aproveitar e já vou fazer um. Não adianta nem fazer corte aqui não, que eu mesmo vou fazer. Vou fazer esse aqui primeiro então. Isso que ele falou é verdade. Eu, quando a minha igreja estava funcionando, por 2 vezes eu recebi visita de pessoas que vieram me oferecer dinheiro. Uma foram 3 homens de terno que perguntou logo de cara, você tem conta no Santander? Falei, não. A igreja tem? Eu falei, não. Conta da igreja no Banco Itaú. Você não cai, falaram para mim, você, chamava de senhora, mas tudo bem, você não quer abrir uma conta no Santander? Eu falei, mas para quê? Não, porque a gente vai ajudar a igreja, a gente quer ajudar a sua igreja e tal, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai depositar quantias na sua igreja, você vai tirar 30% para você e vai devolver o resto. 30%. E eu só dando corda. Eu falei, é verdade? Eu falei, é verdade. Mas por que tem que ser no Santander? Isso eu fiquei inculcado com isso. Falei, não, tem que ser no Santander. Aí, tanto é que o Santander proibiu, lá é proibido você abrir conta de igreja no Santander. Eu acho que a liderança do Santander lá é espanhol, né? Soube disso aí proibido. E aí ele falou, olha, 70% você devolve para a gente e fica 30% para a igreja. Então isso existe mesmo. Eu falei para eles, mas vocês podem me dizer de onde vem esse dinheiro? Aí eles falaram, não, isso é... Claro que eles não falaram a verdade. Eu falei, tá, vou pensar e falo para vocês. E desisti. Depois passou um tempo a mesma coisa. Nós vamos ajudar a igreja, aí já eram outras pessoas, nós vamos ajudar a igreja, nós vamos enviar, inclusive, o que você precisar. Se você precisar de pastores, pregadores, a gente envia. Se você precisar de músicos e tal. Aí eu falei, então vocês também são igreja. Aí eles também não confirmaram, mas deram a entender que eles eram uma igreja. E que eles queriam usar a conta da igreja, porque é tudo oficial, bonitinho, registrado, para guardar dinheiro lá. Então, isso realmente existe.
sair quebrando o troço de macumba, como ele começou a falar ali, não. Nenhum pastor é doido de fazer isso. O que acontece é quando a pessoa se converte e leva lá os troços de macumba que ela tinha, o da de religioso, né? Imagem católica, e leva para a igreja, a gente quebra e joga fora, porque a gente sabe que aquilo ali não serve para nada. Ao contrário, até maldição, porque a Bíblia condena esse tempo inteiro, Deus condena e amaldiçoa quem venera imagem, e inclusive quem tem imagens guardadas dentro de casa. Mas isso é quando o dono da imagem autoriza e leva por livre e espontânea vontade. Dependendo se há um número grande de imagens e apetrechos religiosos, a gente pede, inclusive, para a pessoa assinar um documento. Vamos lá, vamos continuar aí. E é nesse estado que nós estamos. Eu estou dizendo que ia ficar assim desde 1995. Você cantou essa pedra? Eu cantei, eu ouvi o Marcinho VP do Morro Dona Marta, ele, André Fernandes, conversando meia-noite, lá no alto do Dona Marta. Um dia que eu fui pregar lá, foi todo mundo embora, ele veio na surdina, posso falar com o senhor, reverendo? Então sentou lá, a gente ficou conversando. Vamos lá. A Gamarra, você conheceu o pastor Caio Fábio? Muito, cara. Pô, o cara, ele perguntar de mim para ele vai te falar. Ele morava em Copacabana e toda quinta-feira eu estava com ele. Depois que ele foi para Brasília, aí eu perdi o contato, nunca mais. Eu estava no Rio quando o filho dele foi atropelado em Copacabana e morreu. Eu vi ele conhecendo a atual esposa dele. Eu conversei muito com ele. Ele ia pregar na minha igreja, estava tudo certo. Eu ia dar um horário para ele na minha igreja, para ele pregar no centro. Entendeu? Ele todo interessado, teve muita coisa. Esse negócio do Marcinho VP, esse Marcinho VP não é o Marcinho VP que é a cabeça do Comando Vermelho, não. O Marcinho VP, junto com o Fernando Beiramar, são os líderes do Comando Vermelho. Esse Marcinho VP que ele está falando é um outro Marcinho VP que eu conheci também lá no Dona Marta também, porque o Morro Dona Marta era um morro conhecido onde tinha muito trabalho missionário lá. E era um cabeludão, ele era meio playboyzão. E entre aspas, né, ele era gente boa, que ele conversava, ele ia nos lugares, ele ia ver jogo de futebol, era um traficante diferente. E tanto por ser diferente, ele gostava de falar e tudo, que mandaram matar ele dentro da cadeia. Então ele tinha o mesmo apelido do cabeça do Comando Vermelho, que é o Marcinho VP. Tinha dois Marcinho VP. Ué, Vini, você quebra imagens católicas? Quando a pessoa se converte e leva na igreja, ela quer dar um fim àquilo, não sabe como fazer, a gente quebra e joga fora. Aquilo ali não serve de nada, cara. Aquilo ali não tem função nenhuma, a não ser para os católicos, mas a gente respeita. Mas a Bíblia manda quebrar. Vini, a Bíblia manda quebrar? Manda. Manda. Vini, já estou de saco cheio, vou passar aí no Rio para... Vamos lá, vamos continuar aqui. Ele me disse, olha, sabe esse povo crente aqui? Assim. Pelo que ele foi me falando, eu falei, não vai demorar tanto, vai chegar o tempo em que a igreja na favela vai ser dominada pelo tráfico. Porque a pedra que ele me cantou foi o seguinte: todos nós somos filhos ou netos dos crentes. Então, vamos lá. As igrejas serem dominadas pelo tráfico sempre foram. Pô, você tem uma igreja. Sabe, eu me converti numa igreja chamada Igreja do Amor de Cristo, isso em 79, dentro de uma favela. Dentro de uma favela em Realengo. Hoje é a milícia que está lá, na época era tráfico. E tudo que está dentro da favela é dominado pelo tráfico. Igreja católica, igreja evangélica, o açougue da esquina, a padaria, supermercado, qualquer um. Quem manda dentro da favela, pelo menos no Rio de Janeiro, é o tráfico. Não é polícia, não é governo, não é morador, é o tráfico. Associação de morador. Associação de morador é só fantasia.
Entendeu? É um meio do traficante falar com as autoridades através do líder, mas o líder quem coloca lá são eles. Então isso aí é verdade. E que eles são filhos de crentes, são mesmo. Uma das senhoras que frequentava a minha igreja era mãe do chefão de um morro aqui enorme aqui no Rio. E ela ia lá para orar pelo filho e tal. Então isso tem. Né? Por que eles respeitam a gente? Por que eu falo que nos morros aqui do centro do Rio de Janeiro eu sou respeitado? Porque a gente subia lá para visitar os parentes dele, visitar a comunidade, fazer trabalho missionário. A gente levava brinquedo para as crianças, bola de futebol, carrinho, e levava. Quando a gente sabia que uma irmã estava sem roupa, uma irmã, a gente levava roupa, porque a gente ganhava. Então a gente fazia muita caridade. Tanto é que tem um que o chefe lá ele dava ordem. Na hora que o missionário vinha subir com a tropa dele, ele falava assim: na hora que subiu com a tropa dele é para todo mundo esconder as armas. Eles escondiam, cara. Às vezes a gente de longe via o cara de fuzil, o cara quando olhava escondia assim. Era hora, respeito. Me chamavam de professor. E até hoje, cara. Os caras respeitam, né? Se você é uma pessoa correta, digna, que não faz mal a ninguém, te respeita. Você só não pode mexer né? Pisar no calo deles. Vini, acabei de ver seu vídeo de camisa azul. Só que não sou eu, tá, Adson? Se você continuar com isso aí, você vai ser bloqueado. A Gabi Miranda virar crente é só converter? Não, cara. É mudar de vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vem na pessoa, ele transforma ela em um novo homem. Eu não vou ficar dando versículo aqui, porque isso aqui é uma pregação. É só para eu ver o vídeo e comentar aqui, né? Para isso que o cara pagou aqui. E outra, cara, não é a instituição que você deve olhar. O exemplo de quem é cristão é Jesus Cristo. Não é a instituição, não é a denominação e muito menos o pastor. O pastor é ser humano, cheio de pecado. Eu nunca tive problema com nada, por quê? Porque meu exemplo é Jesus Cristo. É ele que eu sigo, é para ele que eu olho. O cara que vai para a igreja e fica, não, porque é minha igreja, porque é minha igreja, porque é o meu pastor, o meu padre, esse aí dificilmente vai se converter. Vamos lá. Nossa religião de cultura é pentecostal aqui na favela. Sim, é verdade. O pessoal, geralmente dentro da maioria, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Eu não conheço os outros estados, mas no Rio de Janeiro a maioria dos crentes lá são de crença pentecostal, porque a verdadeira igreja de Cristo, e eu sei que os católicos e os outros aí vão puxar o fio do cabelo, mas é só você estudar ali Atos Romanos, Atos dos Apóstolos Romanos, que você vai ver que a igreja de Cristo ela é pentecostal, a verdadeira igreja de Cristo, fundada no século I, não no século IV. Século I foi fundada a Igreja de Cristo. No dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, uma igreja 100% pentecostal, onde Maria fazia parte, Pedro fazia parte, Maria era pentecostal, Pedro era pentecostal, os discípulos todos eram pentecostais, e 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo, no dia de Pentecostes, seguindo a ordem de Jesus Cristo. Ali, quando o Espírito Santo desceu, ali foi fundada a Igreja de Cristo. Que a Igreja de Cristo, ela tem que ser batizada no Espírito Santo. Saiu disso, é religião de homem. Religião de homem não precisa, mas a Igreja de Cristo precisa. E foi fundada ali. E a Igreja de Cristo, não estou falando de denominação, a Igreja de Cristo, ela tem que ser pentecostal. E pentecostal não é você dizer, eu sou pentecostal, eu quero ser pentecostal, eu vou para uma igreja pentecostal. O fato de você frequentar uma igreja pentecostal não te faz pentecostal. Pentecostal é quando o Espírito Santo vem em você, ele vem quando ele quer, na hora que ele quiser e se ele quiser. Não depende de você, depende dele. Vamos lá. Aí quando eu vi aquilo e comecei a ver que os traficantes protegiam a igreja da mãe, ou do pai, ou da avó, ou isso e aquilo, falei, daqui a pouco vai ter pastor canalha, safado o suficiente para dizer
lava teu dinheiro aqui ou dá o dízimo que é para Deus te dar proteção. Não deu outra. Todo mundo que está na comunidade, que está aí nas chamadas favelas, sabe como é que funciona. Eu já tive ponto de pregação em favela e o pessoal dá o dízimo. O dízimo é bíblico, não tem problema nenhum, desde que você use o dízimo na própria igreja para o bem da comunidade. Ele sabe, o Caio Fábio sabe que ele já andou muito em comunidade, ele já esteve lá em Acari, né? Ele recebia lá, ele dizia que para funcionar lá, eu esqueci o nome, era não sei quantos mil dólares por dia que tinha que entrar, então ele recebeu muita oferta, muita grana, sabe? Ele não pode falar muito não. E o Zaratustra, falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo e ele não te dá dom nenhum. E tem muito pentecostal que não fala em língua, mas tem um outro dom. Isso aí é outra coisa. E o dízimo não tem problema nenhum. Eu conheço pastores de favela que os caras nasceram numa casa, continuam morando na mesma casinha e a igreja tem dinheiro, mas só que ele usa o dinheiro como tem o... não vou lembrar o nome, né? Mas tem eu chamo ele um nome de mulher, assim. Ele acorda 4 horas da manhã para pegar, não sei, 200 pães ou 300 pães. 5 horas da manhã já está distribuindo pão nos barracos mais pobres da favela. Não só pão, saquinho de aquele leite em saco ainda. Então, é um pastor de verdade. Entendeu? Um pastor de verdade. Então, não pode generalizar, não, cara. Como é ser pentecostal? É quando o Espírito Santo vem em você, cara. Aí ele te muda, te modifica, te dá dom, transforma o teu coração. E aí você tem vários sinais, vários dons que você recebe. Mas isso não é quando você quer, nem quando deseja. Quando Deus resolve te dar. E por que ele resolve? Não sei. Aí tem que perguntar a ele. Vamos lá. E essa história de pastor miliciano não me assusta. Não me assusta nem um pouco, porque eu sei deles. Antes de terem... Pastor miliciano pode até existir, mas aí não é pastor, é falso pastor. Pastor de verdade jamais vai se meter com coisa errada. Como padre de verdade jamais vai abusar de um menino novo para fazer coisa errada. Isso são falsos líderes, falsos sacerdotes. Vini, a maior religião do mundo é católica. E então, sai fora dela então. Porque se ela é maior, então é mais errada. Né? Toda religião é errada. Você não tem que ser religioso, tem que ser seguidor de Cristo. Vamos lá. Tem essas designações. Já tinha pastor bandido à beça na favela, explorando gente. Muita gente sincera, muito pastor de Deus mesmo. Aí sim, agora ele falou certo. Tem muito bandido? Tem. Mas tem pastores sérios de Deus? Também tem. E são ameaçados pelos falsos pastores. Agora, você tem que ter um conhecimento bom, um bom entendimento para saber quem é quem. Quando você tem o Espírito de Deus, você recebe um dom chamado dom de discernimento de espírito. Você conversa 3 minutos com uma pessoa, você já sabe se ela é canalha, se ela é pilantra, se ela é séria, se ela é caoseira, e não falha. Digo para vocês que não falha. Vamos lá. As comunidades nas favelas, eu não sei exatamente hoje, mas até algum tempo atrás, foram ficando bem polarizadas. Tinha homens e mulheres. Sindicato Oficial dos Fãs do 27, mas esse dom lá de exclusivo dos apóstolos? Claro que não. Onde é que está escrito isso? Tantas pessoas lá, os discípulos de Paulo, ou seja, quer dizer, discípulos de Cristo, mas que teve Paulo como professor, né? Vários deles tinham dons espirituais, vários deles foram batizados com o Espírito Santo. Aliás, vários não, todos. Não tem as cartas, o Sindicato Oficial, as cartas de Deus aos 7 pastores, aos 7 anjos lá das 7 igrejas de Apocalipse? Então, o pessoal lá não recebeu o Espírito Santo? Agora, já tinha gente falsa, né? Ele fala da falsa profetisa, uma mulher. Ele fala, eis que em breve Deus dizendo que pesar a mão sobre ela, porque ela era uma falsa profetisa.
Ela se fazia de profetisa, mas não era, não tinha o Espírito Santo. Então, na igreja pentecostal, nem todos são pentecostais. Tem os pentecostais e tem aqueles que vão para lá porque querem andar no meio dos pentecostais para dar uma de pentecostal, mas o pastor sabe quando é e quando não é. Eu sei quando é o Espírito Santo falando para a pessoa e quando é ela. Assim como eu sei quando a pessoa está realmente incorporada e quando é palhaçada. Ou porque a pessoa está com um problema e dá uma de que está manifestada para ter o apoio do pastor. Isso a gente sabe. Vamos lá. Mulheres profundamente de Deus, íntegros, ao passo que o pior pastorado, que de pior se podia conceber, também ali apareceu, em conluio com o tráfico de drogas. Tá bom? Então é isso aí. Então, ele falou muita coisa certa, mas o Caio Fábio continua magoado, né? Vocês certamente já ouviram falar das milícias. No Rio de Janeiro... Ele está... Então tem que ficar um pé atrás com o Caio Fábio. Ele é um cara sincero. Ele... muito inteligente, conhecedor da Bíblia, mas andou muito ligado na política, quando ele tinha lá o centro social dele em Acari, que era um dos maiores do Brasil, né? Eram milhares de dólares por dia que ele recebia. Para vocês terem uma ideia, tinha um Bradesco, tinha um banco Bradesco dentro da ONG dele. Era enorme, aqui no Rio de Janeiro, era enorme. E tinha televisão, né? 20 TV, era do Caio Fábio. O Caio Fábio já teve um poder enorme no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas caiu em desgraça, né? E aí ele é magoado, mas ele fala muita coisa bacana.